A gente está na linha aqui com o secretário municipal da Saúde de São Opa. Paulo, o secretário Edson Aparecido, porque a gente está acompanhando a vacinação em vários cantos do país e as doses começaram a rarear. A gente tem aí a perspectiva de que o Butantan entregue mais uma quantidade de doses daqui a alguns poucos dias, no dia 23 de fevereiro. Mas até lá, como é que fica a vacinação em São Paulo? Vai dar para antecipar alguma faixa etária? Para isso que a gente está aqui com o Edson Aparecido, que gentilmente nos atende. Tudo bem, secretário? Boa tarde para o senhor. Oi, secretário, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Um prazer imenso estar novamente com vocês. Prazer é todo nosso. Secretário, o senhor viu que Guarulhos, por exemplo, que é o segundo maior município aqui do estado de São Paulo, já está sofrendo com a falta de vacina, né? Isso deve acontecer com a capital ou não? Não, Joel, nós conseguimos, desde que recebemos as primeiras doses no dia 25 de janeiro, 203 mil doses naquele dia, e depois, paulatinamente, mais um conjunto de doses da Coronavac e também da AstraZeneca Oxford. Nós recebemos no município 635 mil doses para a primeira dose e mais 203 mil doses para que foi o lote da segunda dose. Nós realmente fizemos com muito rigor a priorização dos grupos de risco, profissionais de saúde que atuavam na linha de frente do combate à pandemia, idosos em instituições, em asilos, população indígena. Depois fomos avançando para os profissionais de saúde que trabalhavam em outras áreas da rede hospitalar e da atenção básica. Depois entramos na vacinação dos idosos moradores de rua e agora, então, e depois idosos acima de 90 anos e entre 85 e 90 anos. Então, nós temos ainda vacina nas nossas unidades, também na nossa central. Nessa semana, iniciamos a vacinação daqueles trabalhadores que ficam em cemitérios e que trataram também de pessoas aí já... pessoas que tinham ido a óbito, mas os nossos sepultadores, veloristas, cremadores, motoristas de carro funerário, os profissionais que trabalham na coleta de exames de PCR e também os técnicos de raio-x, de tomografia, e aquele pessoal que trabalha em ambulância, os socorristas de ambulância que socorrem pacientes de Covid. Então, nós realmente estamos conseguindo fazer essa vacinação. A semana que vem devemos receber um lote para, então, em 1º de março, vamos tentar ver se tudo correr bem, até, quem sabe, eventualmente fazer uma pequena antecipação, como foi nos outros casos, para os idosos entre 80 e 85 anos. Mas aqui nós estamos, por enquanto, conseguindo dar a vacina nos grupos de risco e nos grupos prioritários e não faltar vacina. Secretário, a gente sabe que o Ministério da Saúde, ele distribui de forma igualitária as vacinas no Brasil inteiro, proporcionalmente falando, de acordo com cada população, né? A cidade X tem tantos habitantes, ela recebe determinada quantidade de doses. E assim vai, ou seja, toda cidade recebe exatamente igual a que a outra está recebendo, proporcionalmente falando. E aqui em São Paulo não foi diferente. A gente tem visto que as vacinas estão se esgotando em alguns pontos do Brasil, em várias capitais, e o senhor já disse pra gente que aqui em São Paulo isso não deve ocorrer. O que o senhor fez? O senhor diminuiu o ritmo de vacinação? Pediu para que diminuísse o ritmo de vacinação para não sobrar vacina ou não? Não, Joel, aqui a gente vacinou quem tinha que ser vacinado, né? O que acabou, eventualmente, às vezes acontecendo, foi a vacinação mais extensa de grupos que não estavam nos grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Imunização. Você veja, nós estamos aqui terminando a vacinação de todos os profissionais e trabalhadores da saúde do sistema público, falta agora uma pequena margem do sistema privado, né? Vacinamos, eram para ter vacinado 36 mil idosos acima de 90 anos, vacinamos 45 mil, já vacinamos 80% dos idosos entre 80 e 85 anos, né? Entramos nessas faixas que eu te falei, vacinamos 2.100 moradores de rua com mais de 60 anos na cidade. Então, toda a nossa rede, que está espalhada em todo o município, recebeu as notas técnicas e os nossos profissionais cumpriram rigorosamente o que havia sido estabelecido pelo Plano Nacional. Vacinar
quem tem que ser vacinado, quem é mais, quem está mais sujeito à doença, enfim. E dessa forma nós fomos mantendo. A gente conseguiu manter e ter vacina para todos os grupos prioritários, né? Então, foi esse planejamento que fez com que a gente não chegasse ao final das vacinas aqui na cidade. Secretário, com o que a gente tem de doses hoje em São Paulo, a gente tem garantia de vacinação até quando? O que nós temos de dose, Ana Paula, a gente garante a vacinação dos grupos que estão definidos. Então, a gente termina de vacinar todos os idosos entre 80 e 85 anos. A gente acredita que até o meados da semana que vem a gente tenha feito isso. Os profissionais de saúde também até início, terça, quarta-feira também a gente já vai ter vacinado praticamente todos eles. Nós, inclusive, também vacinamos, vocês sabem, profissionais de saúde autônomos, né, com mais de 60 anos, aquelas pessoas que têm consultório particular, não trabalham na rede pública ou na rede privada, mas nós vacinamos esses profissionais com mais de 60 anos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas, médicos veterinários, dentistas com mais de 60 anos foram vacinados. Então, nós vamos com todo esse grupo que tem que ser vacinado até o final da semana que vem, seguramente, mas na semana que vem, Ana Paula, nós já estamos recebendo os novos lotes e com isso a gente seguramente amplia a margem de vacinação na cidade. Por exemplo, antecipar alguma faixa etária? Havia a possibilidade de antecipar os idosos a partir de 80 anos? Isso está confirmado, secretário? Então, nós temos a vacinação prevista de 80 a 85 para o dia 1º. Né? Se tudo der certo e recebemos a vacina na semana que vem, nós vamos combinar com o governo do estado de, quem sabe, antecipar 2, 3 dias. Um dia para esse idoso conta muito. Os óbitos na cidade, 66% deles, das pessoas que aqui faleceram, têm mais de 60 anos. Então, esse é o público prioritário a ser vacinado, né? Então, um dia que a gente antecipar a vacinação, conta muito. Como é que estão as taxas de ocupação, tanto de enfermaria como UTI aqui em São Paulo, secretário? Datena, Joel, nós subimos ontem de 66% para 67% a ocupação de leitos de UTI. Nós tivemos uma margem de subida, ela tem variado normalmente entre 62% e 65%, e nós fomos ontem a 67% na taxa de ocupação de leitos de UTI. Como nós abrimos o Hospital Novo, que foi o Hospital Brigadeiro a semana passada, nós estamos com mais 100 leitos de enfermaria. A ocupação dos leitos de enfermaria, nós estamos com 61% neste momento. O senhor acha que pode ser um efeito do carnaval, esse aumento agora nas internações? Porque a gente já está completando uma semana do carnaval, né? Já pode ter consequência. O senhor acredita nisso junto com a sua equipe, é claro ou não, secretário? Olha, Joel, nós fizemos uma avaliação, inclusive, em relação a isso. Não é ainda o impacto do carnaval. A circulação que eventualmente houve aqui na cidade menor, mas se tiver algum impacto, ele se dará daqui a mais uma semana. Nós só vamos perceber isso, Joel, no final da próxima semana. E o senhor trabalha com essa possibilidade real? É uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. Para a gente ficar atento. Agora, voltando na questão da vacinação, secretário, nosso repórter, o Lucas Josino, que está acompanhando bem de perto a vacinação nas UBSs aqui da capital, ouviu relatos dos profissionais nesses pontos de vacinação com uma recomendação para que eles não vacinem pessoas que sejam de fora da capital paulista. A gente chegou a falar aqui no ar, inclusive, o senhor falou para as pessoas tentarem evitar, porque as doses estão contadas cidade a cidade, mas até então a gente não sabia de uma proibição ou uma determinação para isso. Isso, de fato, está acontecendo? Há essa orientação repassada aos postos para que no momento da vacinação seja verificado de onde a pessoa é, para aí sim aplicar a dose? Não, Ana Paula, você veja, nós, por exemplo, quando a gente define a vacinação de profissionais de saúde com mais de 60 anos, nós precisamos vacinar, no primeiro momento, aqueles que trabalham na cidade, porque foi as vacinas que nós recebemos. A mesma coisa dos motoristas de ambulância, aqueles que trabalham no município. A gente pede a apresentação, inclusive, de algum documento que prove que a pessoa trabalha na cidade, os técnicos de raio-x, de tomógrafo, os coletadores de exame. Para você ter uma ideia, a maior parte dos laboratórios tem sede em Barueri, mas os trabalhadores
são aqui da cidade de São Paulo. Então a gente procura sempre ter uma precisão nisso, os nossos profissionais, para que realmente a gente consiga vacinar as pessoas que trabalham em São Paulo nesse primeiro momento. Por quê, Ana Paula? Porque em São Paulo tem 6 mil leitos de Covid, 3 mil de enfermaria, 3 mil de UTI. Os profissionais de saúde aqui são mais de 600 mil profissionais de saúde. Se nós não tivermos rigor nesta aplicação, se nós não tivermos rigor nesse acompanhamento, o que vai acontecer é que uma cidade como São Paulo, que trata pessoas do Brasil inteiro, vem gente do Brasil todo para se tratar em São Paulo, de todas as cidades do estado para se tratar em São Paulo. Os hospitais nossos aqui, 20% a média, para você ter uma ideia, são de pessoas da região metropolitana, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito criterioso, não é impedir, mas é ter o critério, evidentemente, da gente usar as vacinas que a gente recebe para aplicar nas pessoas da cidade de forma correta, para que ela não falte. Então está havendo essa cobrança de comprovante de endereço. Sim, no caso dos profissionais que trabalham aqui na cidade, sim, Joel, estamos fazendo isso porque é a maneira que a gente tem exatamente de vacinar uma cidade que é muito grande, por onde passa gente do país inteiro e do mundo todo, por onde a gente tem, como eu disse, 6 mil leitos tratando pessoas com a doença, né? Então a gente precisa ter algum critério, porque senão aí sim a vacina não vai dar. E quem não trabalha na área de saúde? Isso foi perguntado, a população comum nesse caso, precisa secretário. apresentar um comprovante de endereço ou não? Não, a gente tem, por exemplo, os idosos, boa parte deles, Joel, nós temos cadastrado no programa de saúde da família. Então, tanto é que as doses remanescentes no final do dia, as nossas equipes ou ligam para o idoso ou o profissional de saúde ir até a UBS, ou a gente se desloca até a casa do idoso para fazer a aplicação da vacina remanescente. Então, a gente tem muito esse controle, a gente sabe a quantidade de idosos que tem na cidade, enfim. Então, a gente tem muito esse controle, pouca coisa escapa disso. A maior preocupação é mesmo em relação a algumas categorias que estão sendo vacinadas e a gente precisa vacinar isso, quer dizer, é o motorista da ambulância que trabalha na cidade de São Paulo, né? É o coletador do exame de PCR, né, que está em contato direto com a pessoa que trabalha na cidade de São Paulo. Então, isso tem nos ajudado muito a controlar de forma criteriosa a aplicação da vacina. Secretário, hoje de manhã teve uma reunião entre o ministro Eduardo Pazuello e governadores de todo o país sobre a questão da vacina, das doses, e o ministro chegou a prometer que vai mudar o calendário do governo federal para a inclusão de professores no grupo prioritário, né, que é algo que tem sido reivindicado aqui em São Paulo, inclusive. Caso isso de fato aconteça, porque a gente tem que esperar haver a alteração ali no documento do Programa Nacional de Imunização, como que a Prefeitura trabalharia nesse caso para incluir os professores nesse calendário? O senhor já tem alguma ideia? Olha, temos sim, Ana Paula. Inclusive foi o prefeito Bruno Covas que há 30 dias atrás, quando anunciou o retorno das aulas, agora dia 15, para toda a rede pública e privada, ele pediu ao ministro Pazuello que houvesse a antecipação da vacinação dos professores, que aqui na cidade de São Paulo, da rede pública municipal, são cerca de 120 mil, mas não é só ele, tem o da rede privada, da rede estadual. Nós, inclusive, eu fiquei sabendo da notícia da reunião do ministro com os governadores, onde, inclusive, o ministro colocou que todos os lotes de primeira dose podem ser utilizados, porque a segunda dose também vai se ter. Eu imediatamente liguei para a Secretaria Estadual de Saúde, que também está no aguardo da orientação oficial do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, informando a Secretaria Estadual, que vai nos informar que vai ser antecipada a vacinação dos dos professores, nós, então, vamos nos planejar para isso. A princípio, nós já tínhamos tido uma reunião com o prefeito Bruno Covas a semana passada e com o secretário da Educação, Padula. A gente introduziria, inclusive, os CELs que nós temos na cidade para vacinação dos professores. Isso facilitaria para não ter aglomeração nas unidades de saúde. Então, nós já estamos nos planejando, é uma boa notícia se concretizar essa decisão do Ministério e, obviamente, junto com a decisão, virem as vacinas. Ótimo. O senhor, é claro que viu esses casos absurdos aí da vacina de vento. Esses agentes de saúde criminosos que enfiam a agulha no braço da pessoa e não injeta a vacina e tira a agulha, tira a seringa, não sei para fazer o que com essa vacina. Faz sei lá o que com essa dose. Né? Não sei se vai vender, é uma possibilidade,
pode haver o mercado clandestino. E com que eficácia, né? Ana, a gente não pode duvidar de nada do ser humano. Nada. Né? Ninguém me garante que um criminoso desse aí tira a vacina, arranca a agulha e coloca numa caixinha de gelo para vender depois para um outro bandido também, um outro criminoso, porque quem compra também é criminoso, se for o caso. Como que o senhor tem orientado a equipe aqui de São Paulo para evitar esse tipo de problema? Porque a gente... como imprensa, nós alertamos os nossos telespectadores e ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes a fazer uma fiscalização, sabe? Ficar de olho, olhar ali para ver se a vacina foi inoculada, foi aplicada mesmo. Quem acompanha um idoso, verificar também se a vacina foi aplicada. Qual a orientação que o senhor tem dado, principalmente para os responsáveis pela equipe de saúde aqui de São Paulo? Olha, Joel, nós temos aqui uma equipe que tem uma experiência de vacinação em massa muito grande, os nossos profissionais. Para você ter uma ideia, o ano passado, em 20 dias, nós vacinamos 5 milhões de pessoas no H1N1, na vacina da gripe. 5 milhões de pessoas em 20 dias. Se nós tivermos vacina, a gente consegue ter uma vacinação muito grande. Os nossos profissionais foram treinados, nós temos 15 mil enfermeiros vacinando e 12 mil auxiliares no trabalho também ali de manuseio. Nós temos também uma seringa que a Secretaria adquiriu já no início de novembro, já está em quase todas as unidades, que é uma seringa de segurança com dose morta. Então o profissional não só consegue injetar o meio milímetro de vacina, que é o necessário, mas inclusive quando ele recolhe a agulha, ela vem protegida para que ele não possa se ferir. Quer dizer, tem toda uma orientação, inclusive técnica, que nós soltamos em folhetos, para que isso não aconteça. Um profissional de saúde ter uma atitude como essa, né, de fingir a vacinação de um idoso que pode se levantar ali, achando que está protegido, passa a circular na sociedade, contrai a doença e vai a óbito. É crime, isso é crime. Não, é um crime terrível. É pior do que a pessoa não receber a vacina. É pior do que... É pior... É quase uma sentença de morte. É quase uma sentença de morte. Óbvio, né? É pior você passar por esse tipo de conduta aí, por esse tipo de situação, do que você não ter se vacinado. Porque quando você não recebe a vacina, você fica mais prudente, você fica mais atento, você se mantém recluso. Agora, a partir do momento que eu fui vacinado, é claro que eu vou aumentar a minha circulação. Sim, você baixa então, a vou guarda, me arriscar né? mais. Sim. Não é? É um crime danado. Agora, o secretário Lucas Josino está aqui com a gente. É interessante ele participar conosco, porque o assunto dele é relacionado à vacina, né? Exatamente ele envolvendo... Ele está acompanhando todos os dias faixa a vacinação. etária, né, Ana? Exatamente. Envolvendo faixa etária. Diga aí, Josino. O secretário até sabe disso, que eu encho o saco do secretário, acho que todos os dias, mando muita mensagem para ele. Ele acabou de me ligar. É mesmo, Josino? Ei, Josino. Mas é verdade. Boa tarde, secretário. Ana, Joel, ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Secretário, tenho duas perguntas e eu queria insistir nelas. São duas perguntas, uma que o Joel fez e outra que a Ana fez. Mas eu acho importante a gente voltar nesse assunto. Primeiro, antecipação da vacina para quem tem mais de 80 anos. O senhor disse que depende dessa dose que deve chegar aí na próxima semana. Então, na terça-feira, a prefeitura já vai ter uma definição se antecipa para quinta ou sexta a vacinação em quem tem mais de 80 anos. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: por que aqui na capital paulista tem vacina para todo mundo e em quase 8 ou 9 cidades aqui do entorno, na região metropolitana, não tem? O que a cidade está fazendo de diferente? Se está tudo contado, não faz sentido, né? Bom, Josino, a gente espera, eu até tive uma reunião com a Secretaria de Estado, com o secretário adjunto, doutor Eduardo. Nós estamos muito esperançosos, então, que a cota da vacina do lote dos 80 a 85 anos, a cidade de São Paulo tem cadastrados 177 mil idosos entre 80 e 85 anos. Então, a gente deve receber aí aproximadamente quase 200 mil doses de vacina para esse lote. Então, antecipando, a gente combinou de, eventualmente, junto com o Estado, ter algum tipo de antecipação. Volto a dizer, um dia que a gente consiga antecipar, já vale muito, né? A outra coisa, não é que São Paulo não tem vacina, porque a cidade, se tivesse vacina, a gente poderia vacinar, para você ter uma ideia, 600 mil pessoas por dia. O que eu acho é que a cidade está vacinando
com critério, dentro do que foi estabelecido pelo Plano Nacional do Ministério da Saúde. Nós estamos fazendo isso, estamos nos esforçando para fazer isso. Você sabe que às vezes escapa, né? Mas nós estamos nos esforçando para vacinar quem tem que ser vacinado, né? Quem tem que ser vacinado. E aí eu acho que vocês da imprensa têm ajudado muito, porque vocês esclarecem quem deve procurar as unidades de saúde, os drive-thrus. Então, geralmente não vai pessoa que não é da faixa de idade, que está sendo vacinada, ela procura a unidade. Muito raramente, a não ser às vezes no final do dia, que vão as pessoas verem se eventualmente naquela sobra remanescente ela pode ser vacinada. Mas aqui a gente tem exatamente procurado cumprir o critério, cumprir o cronograma de vacinar quem é que pode e deve ser vacinado nesse momento. É isso, Josino? É isso, perfeito. Tá, então, para finalizar com o secretário, só mais uma pergunta que ainda vai nessa linha que você colocou. Qual a diferença de você conduzir uma campanha de vacinação em uma metrópole como São Paulo e uma cidadezinha pequenininha do interior, ou uma cidade bem menor do que São Paulo? Qual a diferença de complexidade? Bom, a cidade de São Paulo, embora seja uma megalópole com 12 milhões de pessoas, ela tem uma infraestrutura de saúde. O SUS aqui, Joel, tem uma estrutura muito grande. São 468 unidades básicas de saúde espalhadas em toda a cidade, né? Profissionais de saúde com uma larga experiência, sobretudo em vacinação em massa. Às vezes, a pequena cidade não dispõe dessa infraestrutura. O número de pessoas a serem vacinadas é menor, mas ela não dispõe exatamente dessa infraestrutura. Então, o desafio, eu diria a você, que é quase que semelhante, que é quase que igual. Além disso, evidentemente, sempre uma cidade como São Paulo, tudo é muito impessoal, né? E numa cidade pequena, todo mundo se conhece, sabe quem tomou vacina, quem não tomou a vacina, quem furou a fila, quem não furou a fila, né? Então, mas eu acho que a dificuldade hoje é muito idêntica numa cidade grande e numa pequena. Falta vacina. Nós precisamos ter mais vacina. Tendo mais vacina, a cidade de São Paulo vai conseguir, se Deus quiser, vacinar muito mais. Deus te ouça. Amém. Estou acreditando nisso. Estou acreditando que... Hoje nós ouvimos um especialista, o Datenon ouviu um especialista hoje pela manhã aqui na Rádio Bandeirantes, e ele disse que a partir do segundo semestre nós teremos uma condição de vida já bem melhor do que essa que a gente tem hoje. Uma condição de vida razoável. E a partir do ano que vem, ou seja, a partir de dezembro, mais tardar janeiro do ano que vem, vida praticamente normal. Vamos torcer muito para que isso se concretize mesmo. Tomara, tomara. E a gente conta sempre com a sua participação, inclusive, secretário, para a gente ir atualizando essas informações aqui para o nosso ouvinte. É importante que isso seja colocado de maneira bem clara, para que esse calendário seja bem explicado, né, Joel? E as instruções cheguem de maneira clara e correta também, né? Porque tem muita gente recebendo calendário que não é verídico, informação que não é real por aí. Secretário Edson Aparecido, obrigada pelo seu tempo aqui com a Rádio Bandeirantes novamente. Secretário, posso pedir para o Josino passar o telefone do senhor para mim? Quando tiver algum problema, eu já mando mensagem na hora, claro. Não, então passa aí, Josino. Porque às vezes a gente está no meio do programa lá, não dá para entrevistá-lo, lá na TV, por exemplo. Verdade, já secretário, bicho tá pegando aqui, o que o senhor me fala? Né? Josino, pode passar o telefone para mim ou não? Ele acorda cedo, hein? Pensa bem, secretário. Joel, para você ter uma ideia, ontem ele me ligou, era 10h30 da noite, hoje, 7h30, já tinha a ligação dele. Não serei tão inconveniente como o nosso Lucas Josino, pode ter certeza. Manda boa noite, também manda bom dia. É isso aí. Secretário, aquele abraço, Obrigada. Viu? Fica com Deus aí, até breve.